né? E o que acontece nesse caso, Ana? Se eu venho de um lar que o controle é estabelecido como relacionamento, e na escola isso é potencializado, isso vai gerando um sistema de crenças, entendeu? Em nós. E todo mundo manda em mim. E aí, quando eu crescer e me tornar um adulto, eu vou sempre querer estar debaixo do controle de alguém, porque isso gera insegurança, eu não me posiciono, sabe? Sim. E eu tenho até um post lá no Mães, que eu falo assim, o seu filho não precisa ser educado. Ah, eu vi. Ele está em processo. Como é que você quer cobrar de uma criança de 5 anos educação? Então você vê a mãe, ela está preocupada, não é com o comportamento da criança, ela está preocupada com a autoimagem dela, com o que os outros vão falar. As pessoas falam de mim, sabe o quê? Nossa, ela ministra um curso, ela está escrevendo um livro, isso e aquilo mais, e os filhos dela são tudo mal educados, porque eles são livres, entendeu? Entendi. Só que uma criança livre, a educação dela é diferente, entendeu? Entendi. Porque ela mesma reconhece o que é preciso fazer, entendeu? Uma criança de 5 anos não tem condições neurológicas de ser educada, porque o processo de maturidade, a parte racional do nosso cérebro, ele inicia por volta de 3 a 4 anos. Então as famosas birras nada mais é que um grito de raiva. Tô tentando entender o que está acontecendo. Sabe? Entendi. E ali dentro já assistiu o filme Divertidamente? Já. Então, é aquilo ali, entendeu? E o que nós fizemos? Reprimimos a raiva, como se fosse ruim. E uma criança pode sentir raiva, ela pode bater os pés. Ela tem que é saber a forma entender que ela está como... canalizando a raiva dela, sabe? Então, trazendo um exemplo prático aqui, que eu gosto muito de caminhar em exemplos, porque daí fica bem claro. Sim. Eu sempre falo para os meus assim, nós trabalhamos em equipe aqui em casa. Então assim, pode bagunçar? Pode. A minha sala de TV lá, ela vive bagunçada, né? Porque quem tem criança pequena sabe que tem muitos brinquedos. Sim. Mas como é que é a forma que a gente administra isso? Eles já, eu não preciso nem falar pode, eles sabem. Desde que não tem depois. E eles é tão habitual isso que ontem o meu mais velho foi para a escola, eu fiquei com a pequena, mas eu ia atender uma pessoa. E ela foi lá, eu fui colocar as pecinhas, o quebra-cabeça na mesinha deles e eu acabei derrubando algumas peças e ela derrubou pela sala inteira. E quando ele chegou, eu ainda não tinha ido com ela, não tinha dado tempo. Daí aquela rotina de mãe, de banho, jantar, tudo mais. E a hora que a gente foi dormir, eu falei, então vamos preparar para a cama, né? Ele falou, mãe, vamos catar as pecinhas? Daí eu falei, não, filho, pode deixar. Foi a mãe e a Maitê que derrubaram, então amanhã cedo eu acordo junto. Ele falou, mãe, nós trabalhamos em equipe, lembra? Ai, que amor. Ele falou, nessa hora dá aquele orgulho, né? Ai, tô fazendo certo. Eu fui dormir, tipo, tô no caminho certo. Sim. Aí meu coração ali, né, na hora, eu falei, ele falou assim, foi você que me ensinou que a nossa família é uma equipe. E uma equipe trabalha como mãe. Trabalha junto. Em conjunto. Bem, que legal. Então ele tem 7 anos. E ela automaticamente, 2 anos e 10 meses, por ver... Repete o modelo. Repetindo, entendeu? E ali outra coisa que as mães não veem é a questão dos temperamentos, né? Eu tenho um temperamento que é introvertido, fleumático, tranquilo, pacificador, e eu tenho um frio, né? Prático, que ao mesmo tempo que parece que é insensível, mas não é. É totalmente dentro ali, as coisas estão borbulhando, e eu tenho uma colérica. Uau! Para administrar, a barraqueira, né? Então, ela põe para fora. É o silêncio e o barraco vivendo junto. Exato. Quente, fogo, fogo e água. Sempre ali no talo, qualquer coisa já boom.
qualquer coisa ela explora. guarda. Exato. Então é um trabalhar com ela de tentar proteger o coração dela no sentido de eles são muito inteligentes, eles são muito líderes e potencializar tudo que é bom desse temperamento e potencializar a identidade. Ó, uma outra coisa que eu falo, inclusive no livro, potencializar a identidade da criança e separar identidade de comportamento. Entendeu? Porque o que nós ouvimos a vida inteira, os rótulos? Ah, é desorganizada, é bagunceira, é desatenta, é fofoqueira. E aquilo vai internalizando, porque tudo que a gente ouve, alguém vai chegar e vai chancelar aquilo que alguém falou. A mãe falou, a tia falou, a prof falou, a amiga da mamãe, a amiguinha. Faz aquele rótulo, gruda ali no peito, aquele crachá e não sai nunca mais. E aí quando tá com 30, 40, 50, 60 anos, tá voltando lá. Porque todos nós temos uma criança interior dentro de nós. E às vezes nós nos comportamos exatamente com 7, com 10, com 12, porque foram os eventos que mais foram traumáticos para nós. E até a gente descobrir que há possibilidade de cura disso, né? Já passou lá 30 anos, 40 anos. E já repliquei com meu filho. Com o filho. Porque o que acontece, Ana? A minha criança interior, né, trazendo como um exemplo, vamos supor que você é a minha filha, e de repente você tem um comportamento que faz com que eu projete para minha criança interior, que lá eu começo a reviver, vem os gatilhos. Inconsciente, tá? Não é de forma consciente. Nossa. Eu começo a reviver e eu fico com, sabe, o filho. Por quê? Porque ela é livre e eu não era. Entendeu? E aí, por ela ser livre, eu tenho que bloquear essa liberdade, porque eu não fui livre. Se eu não posso ser livre, você também não pode. Porque partindo do princípio que nós damos o que temos, se eu sou uma ferida ambulante, o que eu vou fazer? Vai ferir os outros. Faz Entendeu? muito sentido. Então, por que eu falo que a mãe, por que surgiu, né? O Mães, ele vem para quê? Para trazer esse despertamento para a mulher. Então, o livro, o Educação de Filhos, na verdade, é consequência de alguma coisa que vai ser tratado em nós. Os encontros não é para eu ficar falando, viu, se você der o almoço, não sei que horas vai ser melhor. Não é sobre isso, entendeu? Entendi. Se você fizer uma rotina que dormir às 8 é melhor, claro que é, entendeu? Mas cada família, tem famílias que são noturnas, tem famílias que são diurnas. E aí, como é que eu vou dizer que tem? Faça assim, né? Tem estudos. Eu gostaria que meus filhos, inclusive, dormissem 8 horas da noite, mas a nossa rotina não é noturna. Então, eles dormem, não dormem meia-noite, 2 horas da manhã, né? Mas eles dormem um pouquinho mais tarde, porque a nossa rotina não nos permite. Mas é sobre o que aquela mãe pode dar para a criança e não só para a criança, porque se a mãe está bem, nós somos a atmosfera da nossa casa. A atmosfera da nossa casa, ela se dobra diante do nosso humor, do nosso comportamento, da forma como nós estamos, como nós acordamos, e tudo isso influencia. E as mulheres, as mães, elas são capazes de estragar o clima da casa. Sim. O marido pode estar bravo, o filho pode estar bravo, mas não vai atrapalhar ali no ambiente. Agora, se a mãe acorda torta, ela consegue deixar todo mundo errado. Exato. Né? Então a gente é meio que como diz o livro da Juliana, inclusive fala sobre isso. A gente tem que ser termostato, chegar no ambiente e equilibrar, trazer o equilíbrio para tudo. Né? Não o contrário, não ser o termômetro. Se alguma coisa tá ruim, você pega gás junto. Né? Exato. Não é? É isso mesmo. É mover, né, para o bem, exatamente. Canalizar para o bem. A minha criança, de repente, está tendo um ataque de birras, ao invés de eu ir dar o dedo na cara, eu vou lá e acolho. Né? As pessoas me perguntam, como é essa questão de validar os sentimentos da criança? É simplesmente eu ser respeitosa.
Às vezes eu posto no meu Instagram, por que ainda é tão difícil as pessoas respeitarem uma criança como um ser humano? Você já percebeu que as pessoas não respeitam? Ah, não, criança não precisa. Não, criança, tipo assim, criança senta lá no sofá. Ela sempre tem que ser podada. Sim. Sabe? E aí você vai eliminando a voz. Cresce uma pessoa que não tem voz, não se sente importante, precisa de reconhecimento das pessoas, porque ela mesma não consegue se validar. Exato, porque nunca foi validada quando criança. Nossa, e são coisas assim tão comuns da vida da gente que a gente às vezes nem percebe que faz tanta diferença, né? Sim. Coisas que eu vivi na minha infância, eu lembro hoje e já tive que fazer terapia, já tive que me livrar disso, mas ainda assim às vezes eu tenho que parar e falar, nossa, eu tô replicando na minha filha. Para que tá feio, entendeu? É assim, a gente tem que... A vida é meio que equilibrando tudo para não repetir os erros, repetir modelo, repetir padrão. Sim. Pra quebrar o ciclo, né? Começar de novo, começar quebrar um ciclo novo. E começar. E eu falo que tudo isso que a gente traz de conhecimento, dinâmicas que a gente aplica, né? Nos cursos, não é para gerar culpa. Porque às vezes eu falo alguma coisa e a mãe, ai, mas eu tava fazendo isso. Tava fazendo, e você não sabia. Tá tudo bem, não se culpe por isso. Quando a gente não tem conhecimento, não tem problema. Né? A partir de hoje, comece a fazer a autoanálise, sabe? 80%, a ciência nos diz que 80% das nossas atitudes são inconscientes. É muita coisa para fazer sem pensar. Sim, e tem estudos recentes que dizem que 95% são inconscientes. Então, eu faço o que faço porque faço, sabe? E outra coisa que eu falo muito o que você vai fazer com o que fizeram com você? Você tem dois caminhos. Sentar na cadeira do vitimismo ou assumir o protagonismo. Quando eu assumo o protagonismo e vejo, eu vivi numa cultura de grito, então eu não vou gritar. Mas a gente faz o quê? Eu detestava que gritassem comigo. A gente vai e grita. Por quê? Porque hoje, o que acontece, Ana? O acesso à informação, que é muito fácil, diferente das gerações passadas, as pessoas, elas sabem tudo, mas tudo de uma forma muito superficial. Elas querem saber tudo, mas elas não sabem nada. Então, por exemplo, quando o assunto é mente humana, né? Todo mundo quer adaptar. Todo mundo sabe um pouquinho. Mas ela não sabe a fundo que aquilo acontece. Então, quando você vai falar algo, ela sempre sabe. Ela já foi tratada, ela não precisa de nada, é super poderosa. Tô ótima. Sabe? Tô ótima, não, isso obrigada. que você tá falando pra mim não faz sentido, porque tá tão no inconsciente que ela nem percebe. Que ela não percebe. E aí, dentro da psicanálise, a gente chama isso de resistência. A resistência vem do quê? Da luta ou da fuga. E aí, resistência e transferência. Então, eu resisto e transfiro para alguém o meu comportamento de forma inconsciente, porque eu já sou curada. Entendeu? Eu não preciso melhorar em nada. E não entende que o processo de transformação que nós vamos passar é para a vida toda. Porque eu digo assim, imagine uma grama que o mato está alto. Então, o início tem um start, né, do processo de transformação. Você vai lá, pegou o carrinho, cortou tudo, corta o mato, né? Cortou o mato, a grama tá bonitinha. Mas de repente tem aquele matinho que vem para deixar feia a tua grama e comer a tua grama. Sabe aqueles buracos que fazem? Tudo aqueles matinhos. Aqueles matinhos, se você cortar com a máquina grande, ela tem uma raiz dura e profunda. O que ela faz? Você corta ali, mas a raiz continua. Ali tem uma ferramenta específica que você vai colocar embaixo da terra, você vai afofar a terra para que você possa tirar inteira. Então é um trabalho do que? O teu processo de transformação, que é quando começa a acontecer o despertamento e uau, eu quero viver isso, e eu descobri isso, e estou fazendo terapia, ou estou fazendo um curso que está me levando a isso e tal. Aí você passou por ele. Cortou o mato.
superficial. Isso. Aí você vai se aprofundando cada vez mais. E quanto mais você vai se aprofundando, você vai vendo, uau! Quando eu falei aquilo, eu estava resistindo mesmo. Eu estava fugindo, eu estava lutando, eu estava transferindo. Por quê? Porque a gente não quer admitir. E nessa percepção é que vem a mudança real. Exato. Porque a única... todos os livros e tudo que eu já estudei até hoje, que eu coloquei em prática com o ser humano, diz que a única maneira da transformação interna acontecer é através da autoconsciência. Só que para acontecer a autoconsciência, precisa vir do inconsciente. E para sair do inconsciente, o teu inconsciente ele vai te preparando para uma jornada. É como uma festa. A gente não diz que é melhor se preparar para a festa do que estar na festa? É verdade. Né? Porque a gente vê o detalhe, principalmente quando é uma festa nossa. Eu vejo o detalhe da cor, a mesa, o doce, o bolo, a roupa. Quando chega, eu não aproveito tanto a festa. Mas eu aproveitou preparei, a jornada. Né? Então, é mais ou menos isso. O nosso inconsciente, sabe aquele lance assim, ó, que você ouve, daí um dia você fala assim, eu já ouvi demais isso. Eu já ouvi isso. O que ele falou, eu já ouvi, eu já sei. Mas chega um dia que você ouve a mesma coisa e você fala, uau! Meu Deus! O que é isso? Né? A chave finalmente fez a sinapse. Demorou, mas fez. Por quê? Porque o teu inconsciente estava preparando para que um dia a chave virasse e o caminho neural fosse novo, porque nessas últimas descobertas que o nosso cérebro é neuroplástico e que a gente cria novos caminhos neurais. Cada conhecimento adquirido é um caminho novo que se monta ali. E através do processo de renovação da mente, que a Bíblia diz. Por isso que eu amo esse tema de renovação da mente, que é o quê? Eu trazer, e não é só sobre pensamento positivo, mas é saber que aquilo que eu penso é mais importante do que o que eu faço. Hoje eu fiz uma pergunta e todas as pessoas que eu pergunto isso me respondem errado. É mais importante o que eu penso ou o que eu faço? O pensamento. O pensamento conduz a sua ação. Exatamente. É sobre faz isso. Muito sentido. Faz muito sentido. Tudo, na verdade, que você me falou aqui fez muito sentido pra mim. Foi assim... Eu acho que foi um dos episódios mais longos. Mas assim, foi muito, muito especial, foi muito legal mesmo. Agora eu quero te fazer uma pergunta que tem mais a ver com a sua prática de escrita do que com o conteúdo do que você escreve. Você já me falou ali que você, enquanto estava amamentando, você recebeu as perguntas de Deus e fez ali a sua anotação. Eu quero saber, na escrita desse livro que você está fazendo, como que está sendo isso para você? Você tem um momento que você separa do seu dia para escrever? Você tem os insights e você escreve aleatoriamente? Como que funciona esse processo de escrita para você? Porque como todo escritor, cada um tem seu jeitinho, né? Não tem jeito certo, não tem o jeito errado. Só que se alguém pode estar assistindo, talvez sabe, meu Deus, qual será o meu jeito? E às vezes te ouvindo pode se identificar e pode ajudar. Então, se você puder, conte pra gente. Como é para você escrever? Como escritora, como é o seu processo de escrita? Então, começar do começo, né? Eu escrevia muito. E ia lá anotando no meu bloco de notas. E aí eu tinha o curso lá do livro, mas eu falei, sabe do que? Que eu vou criar um material específico. Eu vou trazer ciência e Bíblia junto, né? E eu comecei a escrever. Um dia eu comecei a escrever, Quando vi, eu falei, eu vou fazer um compilado. Meu marido falou, isso daqui é um livro. E aí... Foi despretensiosamente, então? Sim. Não mas foi, aí eu tipo, falei vou assim, escrever um livro? Não foi. Despretensiosamente. Foi assim, eu vou criar o curso com a minha autoria, então eu preciso criar uma apostila, eu preciso criar um material, né? E aí eu fui intencional, depois que eu tive esse insight da apostila. Logo ia começar o curso, então eu fiz pé na tábua, que é uma ferramenta que eu faço com as crianças, para eles agilizar lá, eu falo pé na tábua. E aí eu comecei a escrever, e tudo que eu via, lembrava, que eu vivia de experiência, eu ia lá no meu blog e anotava. E de repente
fui lá e fiz um compilado e se tornou uma apostila. Depois que ele se tornou uma apostila, eu fui fazer várias revisões. Eu posso melhorar aqui tá muito... uma linguagem muito chula, assim, para uma apostila. Tá muito simples. Você foi adaptando a tua voz, né? O tom de voz do livro. Exato. E aí, meu marido começou a falar muito. Você tem um livro escrito. E eu não falava, não dava muito. Eu vi, a sua apostila é um livro. E aí você tem um livro na mão, porque você não publica, você tem um livro, você escreve muito. Eu me lembro um dia que era 3 horas da manhã, eu não parava de escrever, ele falou, meu Deus, você é uma máquina de conteúdo, porque a pessoa 3 horas da manhã escrevendo, né, tanto assim, porque eu escrevia e mandava para ele, dá uma olhada, né, mandava para ele. Foi um dia, assim, que estava prestes a começar um novo curso. Eu falei, não, eu preciso acabar isso, eu preciso acabar. Só que eu tenho muito essa questão de ter insights. Às vezes eu tenho umas chaves, eu vou lá e escrevo no meu Instagram, eu tenho um destaquezinho só de chaves. Então eu tô lavando a louça, vem o insight, eu paro, vou lá e anoto. Que legal. Sabe? Mas eu tenho esse processo também de parar, ler aquilo e escrever. Entendi. Sabe? Então, eu mudei muito a minha forma, porque eu sou uma pessoa organizada e eu sempre fui extremamente organizada. Então eu tinha que assistir uma aula e anotar tudo, desde pequena, assim, ó. Eu tinha fichário na faculdade, então eu levava e depois eu passava limpo aquilo para deixar bonito, sabe? Mas hoje eu já não sou mais assim. Então eu tô, às vezes, nas minhas conversas com meu marido, que são muito reflexivas, o nosso papo de mesa, que legal. Sabe? Eu falo, a gente podia fazer um podcast do nosso assunto. Então, a gente começa a conversar sobre educação de filhos e dali sai um conteúdo. Entendeu? Que legal. Então, eu tenho muito no debate com ele, eu tenho numa aula da minha especialização, eu tenho lavando a louça, insights, e eu corro lá e vou escrever, sabe? De repente, eu ouvi um professor falando algo, uau, disso, e eu começo a refletir em cima daquela frase. E daí já parou pra pensar nisso, né? E aí sai um conteúdo, sabe? Então agora, eu tô na fase de terminar o último capítulo. E daí parece que não sai, né, o negócio. Não sai. Daí esses dias eu comecei a escrever. Daí fiz uma parte lá do bloco. E aí a minha demanda aumentou muito e meu marido segunda-feira falou, só precisa terminar o último capítulo. Você precisa sentar e focar nisso, porque eu sei que quando você sentar, vai sair sabe? Como ele vai descarregar tudo aquilo que nós temos falado. E você terminando isso, a leveza que você vai sentir de ter acabado finalmente. Sabe como eu tô me sentindo, na verdade, quando você tá no final da gestação? Sei. Eu tô assim, sabe? Quase explodindo. Tá quase saindo esse bebê. Quase explodindo ali nos últimos. Não, mas é assim mesmo, é bem essa sensação. A Juliana falou que gestou o livro dela há 5 anos. Imagine o tamanho que não foi essa gestação. E um livro realmente é isso. Meu marido e eu, nós escrevemos um livro também. O nosso livro ensina a escrever um livro. E é exatamente essa sensação, porque ele ainda tá na fase, assim, de diagramação, mas toda vez que eu leio, eu quero pôr mais coisa lá, entendeu? Eu também. Só que não pode, senão daqui a pouco ele virou o quê? Um dicionário dessa grossura, uma enciclopédia, não é essa a ideia, né? Então, dependendo da ideia, ok, você escreveu um livro de 300 páginas, mas não é o nosso caso, então o negócio é não reler. Mas é bem assim, é aquela coisa que você fica numa ansiedade, numa expectativa pra concluir, pra terminar e pra ver pronto, pra ver capa, pra você pegar na mão, sentir o cheiro, não é? É uma ansiedade, uma vontade de que acabe logo. Mas depende muito da gente, né? Sim. De você chegar, sentar e falar, vou fazer isso aqui porque eu tenho que fazer. Sim. Acabou. E eu amo livros, né? Eu amo ler, eu sempre indico um livro para alguém. Eu também. Você tem que indicar. E eu tenho umas amigas que falam. Esses dias eu falei brincando assim, acho que a minha unção é a unção do livro. É unção do bibliotecário.
Eu sempre falo, aquele livro vai te ajudar nisso, aquele nisso, aquele, sabe? Sim. Porque eu amo ler, eu não fico sem ler, sabe? Esse mês eu tô aí com 3, 4 livros que estão me norteando, sabe? Esse livro que eu dou aula, né? Que foi também algo muito que me agregou muito conteúdo para o meu livro. Ele não tem coisas desse livro, mas ele me trouxe uma visão para poder aplicar naquilo que eu tenho como visão de educação de filhos. E como eu tenho muitas, todo livro que eu leio, Ana, eu volto para o treinamento com as crianças. Entendeu? Você consegue transferir qualquer conhecimento para a criação de filhos. Isso. Que legal. Dentro da sala de aula, que eu já dei aula para educação infantil também, as ferramentas que eu aplico com os meus filhos, eu aplicava em sala de aula e eu conseguia controlar 20 e poucas crianças sem precisar gritar. Falando nesse tom de voz. Eu era dessa também, sabe? Eu também não sou de gritar, nunca fui a professora do berro, nunca. E eu sempre apliquei ferramentas, sabe, lúdicas, e que traziam eles para mim quando eu fui entregar aquilo para mim, assim, a maior dificuldade foi por conta das crianças. Quando eu chegava na sala, eles me abraçavam, sabe? Prof, eu te amo tanto, né? Porque eles falavam, essa é a melhor aula que tem. Oh, meu Deus, sabe? Que amor. Porque eles sabiam que eles tinham liberdade, sabe? E não eram, as pessoas pensam, então de certo era um bagunção só e não dava aula, né? Porque... como eu falei, eles têm a rotina e eles sabem o que tem que ser feito e a hora que tem que ser feito. Você não precisa gritar para eles entenderem isso. Exatamente. Não tem necessidade. Eles sabem, em você pegar um objeto, eles sabem o que eles têm que fazer. Porque você instituiu isso como rotina. Sim. E sem precisar gritar. Não precisa, não tem necessidade. É claro que tem uns que tiram a gente do sério, que dá vontade de pendurar de cabeça para baixo olhando no ventilador. Tem. Mas possivelmente esses têm alguma outra coisinha por trás, né? Eu já tive criança que saía distribuindo soco em todo mundo. Ele parecia aquele bichinho do Looney Tunes, sabe? Aquele marronzinho. Saía girando assim, aí tacando a mão em todo mundo. Então tinha que abraçar, segurar ele, levava umas porradas dele também. Mas, né, ele tinha algum transtorno, enfim, que não foi detectado ali, porque, né, demora. Rede pública demora pra... Mas a gente tem que saber como lidar com situações difíceis e inesperadas com 28 e com 1 em casa. Sim. Né? E no fundo, criança, eles têm a mesma necessidade, que é de sentir segurança, de sentir amor e confiar no que a gente tá falando, né? Sim. Sem gritar, não tem necessidade. Eu não vejo necessidade de grito também. Eu também não sou do grito. Você sabe que o grito, ele afeta a parte do cérebro da criança da mesma forma que apanhar. Não acredito. Um adulto não gosta de grito. Esses dias eu tava dirigindo e eu não lembro o que aconteceu. Um carro foi sair da vaga e eu tava aqui, eu só dei uma afastadinha pra cá, mas eu não cheguei a passar pra outra faixa. O senhor que tava no carro do lado baixou o vidro e começou a gritar comigo. Eu quis chorar. É sério. A minha filha, mamãe, você não precisa chorar. Eu falei, mas é que ele gritou comigo. Ele me xingou, ele me chamou de palhaçona. Fiquei chateada. Sim. Agora imagine isso para uma criança que tem ali, que ainda tá formando tudo, que ainda tá se validando, se entendendo, se reconhecendo, se assumindo. É difícil, muito difícil. Gente, o nosso papo foi muito longo, mas foi muito gostoso. Eu quero agradecer muito você, Giovana, por estar aqui conversando comigo, trazendo todo esse conhecimento, tudo isso que faz parte do dia a dia de toda mãe, mas às vezes a gente não se dá conta da necessidade de olhar com um olhar especial e carinhoso para atitudes tão simples do dia a dia, né? Então, muito obrigada, tá? Por ter vindo aqui conversar com a gente, trazer um pouco da sua experiência, contar um pouco sobre o seu livro, que muito em breve, se Deus quiser, ela vai terminar de escrever e a gente vai poder editar, fazer uma capa bem linda e disponibilizar para vocês comprarem e poderem ter pertinho de vocês todo esse conhecimento que ela tem, por enquanto, dentro da cabeça dela. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Ana. É uma honra, é um privilégio para mim estar aqui, né? Atendendo esse convite teu, tão carinhoso.
E eu creio que esse ano ainda sai. Se Deus quiser. Acreditamos. Né? Esse último capítulo, ele vai ser o 38, 39 semanas. Quase 42. Gente, obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nossos perfis na rede social, tá? Você Autor, no TikTok, no Instagram, no Facebook. E pode falar as suas redes sociais pro pessoal, por favor. O meu pessoal é giovana.ps e também tenho Mães Intencionais, que traz esse conteúdo de maternidade especificamente. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.